Certo, Ederson. Então, contigo aí a apresentação, tá? Então, gente, retomando a apresentação, né, do estágio. Então, eu participei junto com a escola, né, fiz um movimento junto com a escola Cícero, daqui de Capão da Canoa, né. Então, entrei em contato com a coordenação, com a supervisão da escola, vendo a disponibilidade para executar o estágio junto à instituição. Então, eu trouxe primeiramente alguns dados que a gente tem a partir do regimento da EJA e do PPT da escola, para que a gente tenha uma noção da dimensão da escola, uma dimensão física, uma dimensão política, né, a respeito da instituição. Ederson, eu posso só fazer um preâmbulo para as meninas? Claro. Tá. A gente tem assim, ó, o estágio, né? Ele ocorre em duas etapas, tá? A primeira etapa, vocês sabem que a gente chama de observações ou ambiência, né? Na EJA a gente gosta de falar muito da ambiência, e inclusive essa fase da ambiência, ela vai pressupor que vocês tenham o registro, né, de 20 horas, que seriam 5 noites, né? Como aí já é oferecida à noite na maioria dos espaços, no litoral norte, então seriam 5 noites. Só que nessas noites vocês têm 3 noites de observação, que é esse processo de ambiência, que pressupõe esse olhar sobre esse espaço que é a escola, os contextos onde a escola está inserida, né? E nesse olhar sobre a escola, esse entendimento desse ambiente todo que constitui a escola. Daí a gente tem um roteiro, né? A gente distribuiu esse roteiro para eles. Então, num movimento ainda da ambiência, os estagiários têm duas atividades para desenvolver dentro dessas 20 horas. Uma é uma conversa que envolve alguém da gestão, né, da gestão da EJA naquele espaço, e um outro movimento é de conversa com a professora da EJA, né? Então, tudo isso de forma organizada pela dupla ou pelo trio, tem alguns casos que são menores, mas a gente teve estágio em trios, né? Então, esse é um movimento da ambiência. Aí, o segundo movimento segue aquela lógica que vocês já sabem do estágio da educação infantil e o estágio com crianças, que daí envolve aquele movimento que o Ederson vai contar, né, Ederson? Que passa, né, por essa parte também, né? Porque quando a gente está falando da ambiência, a gente está falando já de um movimento feito, tá? Mas que envolve, então, esses dois momentos do estágio, porque a prática pedagógica, a docência do estágio, que já começa na ambiência, porque a docência é tudo, né? Ela envolve todo esse movimento, ela pressupõe, né, que haja o desenvolvimento de uma prática de 40 horas em sala de aula, que daí é uma parte da docência, né? Essas 40 horas em sala de aula. Tá bem? Acho que é isso, Ederson. Eu não sei se tu ia falar sobre isso, mas eu achei assim que estava, né? Não, Valeria complementar. sim, é importante até para entender todo o contexto, né? Então, a professora está falando que é o quesito da ambiência, então eu vou trazer apenas um aspecto, eu não vou me aprofundar neles, porque não é bem o tema, mas é bom a gente conhecer, porque vocês vão entender que todo esse processo, que a professora fala, o momento da sala de aula, o momento da ambiência também é docência. Então, para entender toda essa caminhada, como que a gente chega nos contextos lá na sala de aula, tá? Então, aqui a gente verificou, foi acompanhado pela professora orientadora, pela coordenação da instituição de ensino. Então, a gente conheceu as salas, os recursos, como sala de informática, laboratório, sala de artes. O AEE, ele está sendo inserido junto ao contexto EJA, tá? Então, ele está sendo muito mais participativo, está se tornando cada vez mais presente a atuação do AE junto à EJA, ao horário da noite, né? Então, isso é bastante importante destacar. As salas estão bem estruturadas, todas elas têm quadro interativo,
os alunos, então, acabam tendo acesso a múltiplos recursos, não somente os manuais impressos, tem acesso ao digital, acesso a ferramentas, acesso a laboratórios. Então, a partir do PPT, a escola está dividida como um contexto geral, com coordenação, supervisão, equipe pedagógica. Ao todo, são 84 professores atuando na Cícero, sendo 5 educadores especiais, né, que vão ajudar nesse processo, e um auxiliar de disciplina. Além de uma diretora, uma vice-diretora e 3 da equipe de apoio administrativo. Quando a gente vai dar uma olhada no regimento, então a gente vai ter o quê? Justamente as diretrizes que vão constituir a EJA, tá? Então, ali a gente vai ter a parte do núcleo EJA, tá? Que vai receber todo aquele aporte, toda aquela orientação sobre o processo educacional, e a instituição ainda tem o quesito do NEJA, tá? Que é semipresencial. Ainda consta no PPT, eles ainda têm essa movimentação, onde alguns alunos vão uma vez por semana para fazer um reforço, uma introdução sobre os conteúdos para a realização da prova de categorização, né, professora? Seria isso? De validação? Isso, porque eles fazem, que a gente chama de provas, mas são testes de sondagem, né? Para que Sim, eles são possam ser inseridos, né? Nos níveis e nas etapas correspondentes, ou nas totalidades correspondentes. Isso faz parte de um processo da EJA de uma maneira bem, bem geral, tá? E isso daí a EJA está dividida em etapas, da primeira a quarta etapa, tá? Então, ela vai pegar todos os anos iniciais e depois, nos anos finais, daí sim nós temos também os professores regentes por área. Também eles têm acesso ao PEI, tá? Os alunos da EJA já estão recebendo um PEI para uma avaliação de planejamento individual, nos casos de necessidades de cada aluno, avaliado a partir da equipe pedagógica, junto com a equipe de AEE. Então, agora falando um pouco sobre os planos de aula. Então, como o contexto da EJA, ela vem a partir da realidade, do que está próximo ao indivíduo, do que está no cotidiano. Então, iniciamos em alguns planos de aulas focados em conhecer o indivíduo e conhecer o contexto social, o contexto de vida, as redes de apoio que eles têm, que são os familiares, os amigos próximos, quais são os ambientes que eles costumam frequentar, tanto na parte de profissional quanto na parte de lazer. Então, uma das aulas foi realmente trabalhar todo esse aspecto. Então, a partir da ferramenta do Google, nós entramos no município de maneira virtual, localizamos o endereço, eles foram indo até o computador, ajudando a marcar a posição. Então, marcamos locais de morada deles. Eles falaram um pouco sobre o bairro, sobre a vizinhança, sobre quem está do lado, que nem tivemos uma aluna que comentou que a filha mora logo ao lado e que é importante para ela, porque tem os netos presentes, os netos também estão na fase de alfabetização, o quanto isso é poderoso para ela e o quanto ela se sente engajada nesse processo, porque a cada passo que ela dá, ela sente que ela consegue melhorar a troca com os netos. Os netos se sentem mais engajados também no processo de ensino, porque ao ver o alcance, a projeção da avó, a construção que ela faz nesse processo de ensino, também ajuda eles, tá? Eles também se sentem mais motivados. Então, a partir desses contextos, nós fomos depois para a questão do lazer. Identificamos, procuramos pontos em comuns, aonde eles costumam frequentar. Então, marcamos algumas praias, né, que tem a divisão de Capão da Canoa, marcamos alguns pontos que eles costumam frequentar.
Então, selecionamos algumas guaritas como referência, selecionamos também alguns comércios que eles frequentam, como mercados, bazares. Então, a gente começou a passear por esses lugares, verificamos alguns pontos turísticos de Capão que eles gostam. Então, eles falaram muito do pórtico de entrada. Então, aqui a gente tem a questão do fortalecimento do território. Tá? O vínculo que eles trouxeram, que são os momentos de maior lazer que eles têm. Então, eles trouxeram a Praça do Farol, eles trouxeram a Praça da Boianovski. Então, eles comentaram sobre estar ali com o filho, estar ali com o neto, em ter ido quando era criança. Falaram da questão geográfica, o que tem perto para eles, o quanto desenvolveu o local, o quanto eles acompanharam esse crescimento. Tá? E a partir desses contextos, nós produzimos textos a partir dos relatos. Então, a partir desses relatos que eles trazem, desses momentos específicos e dessa caminhada, mesmo que seja digital, né? Mesmo que seja no mundo digital, que já é uma inserção tecnológica, né? O quanto se produz. Então, eles conseguiram fazer esse movimento, localizar essas palavras num contexto, identificar palavras do dia a dia que estão presentes nesses lugares. Depois, nós fizemos um movimento ainda dentro desse segmento, né? Quando nós vamos aprofundar a questão do comércio. Quais são os lugares que eles frequentam? O que eles costumam comprar? Como eles identificam o valor monetário, o valor simbólico das coisas, né? E o valor social também, o valor político. Então, a partir dos encartes que nós trabalhamos a quesitos de preços, por que no mercado X o produto é um valor, por que no mercado Y o produto, aquele mesmo produto, é outro valor? Por que existe essa mudança de valores em períodos? Eles trouxeram muito isso, que também virou uma produção textual, que é essa modificação dos valores no litoral, o peso que passa os produtos nos períodos de veraneio. A partir daqui, a gente já começa também a trabalhar, junto com a alfabetização, o entendimento monetário. Então, começamos com eles caminhar no sentido de fazer essa transposição do imaginário, do físico, da realidade deles, para o escrito. Então, começamos a parte de composição, onde eles produziram cartazes. Deixa eu pular aqui, que acho que é o próximo que eu voltei para a tela. Começamos a produzir cartazes sobre os gostos, os desafios. Então, toda essa materialidade, o tempo todo, eles estão trabalhando nos dois quesitos, tanto da vivência, da prática, quanto transportando isso para o mundo escrito e trazendo o significado e o peso de cada palavra para eles. Então, dentro desse aspecto, nós também fomos para um outro campo, já que nós estávamos passeando por entre o contexto social, o contexto real, chegou o momento que a gente resolveu caminhar com eles para os objetivos, porque eles demonstravam muito e demonstram muito o querer aprender, né? O querer estar alfabetizado, esse peso, esse estigma, né? Do não ser alfabetizado como um peso. Então, nós começamos a investigar com eles também a questão de qual o objetivo, qual que era o sonho deles, para que também problematizar essa coisa da alfabetização pela obrigação, né? Porque não é só pela obrigação, também tem um sonho ali, tem um desejo, tem
tem muito fervor dentro do querer ser alfabetizado. Então, o que eles trazem num contexto geral? É a questão de poder aproveitar melhor os espaços com as famílias, poder fazer viagens, entender os contextos do que está escrito, das orientações que tem. De alguns outros colegas veio o contexto da realizar o desejo de fazer a concretude da carteira de habilitação. Então, eles trazem esse contexto do CFC, né, do Centro de Formação de Condutores. Dentro desse sonho, da gente começa a trabalhar com um pouco de parlendas. A gente aproveita as parlendas para trabalhar quesitos dentro do enredo deles. Até fiz um poema brincando com eles, fomos juntando as palavras que eles foram trazendo, junto com uma frase. Por exemplo, nesse momento, nós trabalhamos a frase trazida por um dos alunos, que ele literalmente falou: o meu sonho é tirar a carteira de habilitação. Então, nós levamos essa frase, tá, fragmentada em palavras, e eles compuseram essa frase no cartaz. Então, eles foram montando, foram dando significado. A partir daquelas palavras, nós lançamos um desafio também. Então, como nós estávamos no contexto também de parlendas, nós queríamos que eles apontassem algumas palavras dessa frase que eles saberiam, palavras que rimariam para produzir outras frases com uma sonoridade, musicalidade, com um significado. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que eu deixei separado aqui o cartaz. Tá, o Ederson, eu queria fazer uma pergunta. Claro, pode perguntar. E eles fazem a criação oral dessas frases? Ou você já deixa produzido já algumas palavras para eles se inspirarem nessas palavras? As palavras, tá? As frases, elas são tiradas a partir do que eles já vêm falando. Então, quando nós trabalhamos o contexto dos meus desejos, já era no intuito de fazer essa provocação para ter essa movimentação, para primeiro ter o significado, e quando surge esse significado, é aquele momento que a gente tenta pegar. Então, quando ele fala para a turma toda, que ele fala: eu estou aqui porque meu sonho é tirar a habilitação, ajuda a conquistar liberdade e autonomia. Então, quando ele fala isso, é o momento que a gente tem que estar atento, porque a gente não precisa construir o significado. Eles estão dando o significado. E quando eles trazem um significado tão potente, é esse significado que a gente tem que dar voz. Às vezes nós não vamos conseguir trazer todos os significados, mas toda vez que a gente traz o significado de um deles, a cada aula, de algo que eles falaram na aula anterior, num contexto anterior, numa busca anterior, a gente vai dando voz para eles. E a aula vai ficando muito potente, porque eles se enxergam em todo o processo de aprendizagem. Porque eles não esperam mais que a gente faça uma pergunta e eles tenham a resposta. Porque a gente está preocupado com a resposta, né? Então, quando eles notam que eles produzem a partir da vivência, eles não estão mais preocupados com o certo e com o errado. Daí, para nós, resta trabalhar o que não é simples, ter a sensibilidade de saber observar, acompanhar eles nessa jornada, porque realmente é um acompanhar atento, um acompanhar de tu estar do lado dele, realmente, dos alunos, não no sentido de estar na frente, arrastando eles, mas tu pegar esses momentos para transformar e aproveitar para expandir. E isso a professora não me deixa falhar, né? Porque nos primeiros momentos foi algo bem difícil para mim. Eu lembro de uma das primeiras orientações que a professora falou, porque eu tenho meu hábito, eu fiz o meu plano lindo, acostumado
com o ensino fundamental. Fiz meu plano, meu objetivo lindo. Daí a professora olhou, tudo bem, e com eles? Daí eu, gente do céu, preciso começar de um contexto, porque só a orientação, só aquele momento de tu observar não é o suficiente para te conhecer. Então, quando tu vai dando os passos e que tu vai fazendo as provocações a cada aula, a cada detalhe, é quando tu realmente conhece eles. E quando tu pega esse gancho, que tu entende que ele é um processo sutil, mas ele é potente. Quando tu pega essa sutileza, entende? Fica fácil, vamos botar em muitas aspas, tu dá o prosseguimento no plano de aula, porque eles já estão engajados. Eles já entenderam a dinâmica. É porque você que mudou ali o chip, né? Tipo, antes tem muito mais de você e com eles é muito mais deles do que de você. Quando você Porque pensa na tua aula. isso é o contexto de totalidade. Isso é o que nós estávamos lendo. Isso é a totalidade. Porque tu não olha para o campo só da experiência. Tu olha para a totalidade geral. Porque quando tu olha para o local onde eles frequentam, tu vai ver tudo. Tu vai ver geografia, tu vai ver português, tu vai ver matemática, tu vai ver socialização, tu vai ver realidade brasileira, cidadania, tu vai ver política. Então, não é um contexto fragmentado. Sim, vai ter o contexto deles e tu vai fazer as provocações a partir daquilo. Daí esse é o saber pedagógico, onde nós sabemos que nós temos uma caminhada, uma jornada para percorrer. Mas é que tá, nós temos uma jornada para percorrer, não um destino para chegar. Então, às vezes, muitas vezes, a prof. Cita dizer para mim, Ederson, tu explorou tudo que tu podia desse material? E daí era aquele momento que eu olhava para o plano e depois eu dizia para ela, mudei tudo, porque ainda dá para explorar um pouco mais. Ainda tem mais para explorar. Porque a gente, na totalidade, e a gente está acostumado com o fragmentado, às vezes a gente olha, explorei português, explorei matemática. Está bem explorado aqui, mas não, tem muito contexto ainda ali. Muito contexto. E eles vão dando ritmo, porque tu nota quando aquele assunto ele está acomodado de novo e tu não consegue desacomodar mais, significa que tu tem que avançar um novo passo. Que não adianta tu ficar mais ali. Porque tu vê que está acomodando. Que nem para toda aula eles tinham uma avaliação. Deixa eu pegar aqui para vocês para mostrar rapidinho. Achei que estava em mãos, não tá. Mas assim, toda aula eles tinham uma avaliação a qual era disponibilizado para eles um cartaz aonde eles assinalavam se a aula foi fácil, difícil, tá? E se eles achavam que a aula foi boa. E um outro espaço de observação embaixo, aonde em determinados casos eu ajudava como escriba, então eu estava ali disponível para ajudar eles a escrever o que eles gostariam de orientar, né? Que nem em determinado momento, umas avaliações, eles consideravam as aulas boas, mas eles pediram, nas observações surgiu que eles queriam um aprofundamento um pouco mais em matemática. Então, a gente olha para o plano, repensa ele e vê o que tu consegue trazer de contexto de problematizações que vão ir nisso que eles estão apontando.
Então, eles se sentem participativos do início ao fim, porque eles já sabem que lá no final tu vai ouvir eles. Tu vai realmente dedicar esse tempo a ter uma escuta da avaliação deles da aula, sobre como eles se avaliaram na aula, como eles avaliaram a aula e quais sugestões eles têm para o andamento da aula. E isso foi uma prática que você inseriu no teu planejamento? Ela Ou já é está uma... inserida no planejamento e ela é altamente recomendada para o EJA, tá? Então, dentro entendi. dos estudos que nós vamos fazer, que a gente vai compondo, vocês vão ter bastante mais textos agora um pouco mais para frente. Lá na alfabetização EJA vai ter mais contextualização, então vocês vão ver que isso faz parte do processo também. Mas é claro, não é uma normativa que tu tenha que fazer assim, 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 entende? Tu tem que sentir a turma e ver quais são os mecanismos, os processos que se torna mais palpável para aquele grupo, né? Então, não é algo que tu tenha que fazer algo padronizado pronto. Não é pronto. Deixa eu pular aqui. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco das exposições que eles fizeram ao longo do processo. Então, o cartaz de gosto e não gosto, onde cada aluno relatou, né, através de imagens, alguns botaram algumas palavras sobre algo que gostavam e não gostavam. Então, a partir dali, eles apresentaram, tá? Nós acabamos apresentando junto, eu apresentei junto também, eu também fiz o meu cartaz, tá? Então, para fazer uma troca completa, para estar presente, para estar lado a lado com eles, né, no processo, então também apresentei meu cartaz, também falei das minhas exposições para fazer essa troca, tá? E logo mais para frente, como apareceu na parte avaliativa que eles nos apontaram, o quesito de estar dentro dessa apresentação, um reforço, uma orientação maior sobre o contexto de matemática, tá? Então, a gente aproveita todo esse mecanismo que a gente estava trabalhando com o mercado, né? Então, eles pegaram a partir dos encartes, o que eles gostavam e não gostavam. Daí nós trabalhamos o quesito de valores desses produtos, aonde eles fizeram histórias matemáticas a partir das histórias deles, tá? Então, eles contavam. Eu perguntava, por exemplo, para aluna X, quais são os produtos que tu costuma comprar no mercado? Então, a gente fez uma lista geral no quadro. Então, a gente fez uma lista de produtos no quadro. Conforme eles foram falando, nós fomos colocando os produtos em listagem. Nós fomos falando, vendo, mercado tal, o valor é esse. No outro mercado é esse valor. Em qual mercado vocês compram? Daí esse a gente compra nesse mercado. O valor ia para o quadro. Depois nós fizemos o desafio. Quando nós tínhamos um número adequado de produtos no quadro com seus valores, a gente desafiou eles a produzirem a soma da sua lista de compra. Então, eles foram para o caderno, começaram a compor quais são os itens que eles compram semanalmente, daí colocaram o nome do produto, o valor do produto, fizeram a soma de quanto gastariam. Logo depois eu fiz uma outra provocação, se a compra de vocês dá em média tanto, digamos que vocês dê R$100 para o caixa, quanto que ele tem que devolver de troco para vocês? Então, eles calcularam essa historinha a partir do contexto do texto que a gente trouxe, que era sobre compras, juntamente com os materiais que eles trouxeram, que foi as listas de compra do mercado e os encartes de preços. Tá? Eles receberam materialidades, tá? A gente projetou para eles como uma forma consultiva, didática, uma listagem com
Eu vou parar esse aqui, eu vou mostrar para vocês o outro. Com esses materiais, aonde iniciamos uma conversa sobre as casas decimais, né? Aqui, ficha de registro. Abriu? Abriu, Ederson. Vou ampliar aqui para vocês. Então, aqui era a ficha de registro. Ó, ficha de registro monetário. Aqui eles começaram a organizar os quesitos dos valores, tá? Dos produtos. Então, entendendo o que era centena, dezena, unidade, nós conversamos sobre o significado de cada um deles a partir dos valores monetários. Então, como materialidade foi levado para a sala de aula, os dinheiros impressos, vou pegar aqui. Então, 100, centena, dezena, unidade. Então, trabalhamos os quesitos de quais são os números unitários, ou seja, 9 moedas, eu tenho 9 unidades. De 1 a 9, eu tenho unidades. Quando eu tenho 10 unidades de R$1, na verdade, eu já tenho uma dezena. Eu já tenho o equivalente do valor a R$10. Então, de R$10 até 90, quando eu consigo juntar 10 notas, na verdade, eu vou ter R$100. Uma centena. Certo? E eles foram reproduzindo isso através desse registro, conforme a lista de compra deles. Logo mais abaixo, eles receberam também, para concluir todo o processo, inclusive a parte de alfabetização. Então, nós trabalhamos não somente a expressão numérica, mas também a expressão ordinária, escrita, né, do número. Então, eles puderam acompanhar esse processo. Então, como escrever 100, 200, 300, tá? Então, eles têm essa orientação através de uma representação a partir de notas que eles conhecem, né? Que eles acharam que era mais significativo para eles. Então, temos as quantidades em notas do lado, onde eles podem verificar visualmente essa expressão numérica, né? E ao lado, o número em si, a representação por números, e a representação escrita. E assim a gente tem com dezena, e com unidades. Deixa eu subir um pouquinho. Unidade passou rápido. E com unidades. Tudo a partir dos elementos do cotidiano deles, do dia a dia. Tá? Daí, nós temos uma parte adaptada, que foi feita a partir da avaliação dos planos de aula. Então, a gente adaptou esse daqui, que ele está fora do contexto do outro, mas ele foi fundamental porque uma aluna solicitou junto na avaliação e ela colocou na avaliação do plano de aula, ela mesma botou no pedido dela, que ela tinha dificuldades nos números a partir do 10 até o 19, que os demais ela conseguia entender todos, mas ela tinha muita dificuldade do 11 ao 19 de como escrever, porque se vocês olhar
tá? Por exemplo, 21. A gente vai no número 20, tá escrito lá, 20, só bota a letra E, vai no número 1, escreve 1, 20E1. Existe uma lógica que ela conseguiu entender com maior facilidade, para ela fez sentido isso, mas quando chega no 11, ela não enxerga essa lógica na nomenclatura. Então ela comentou, ela trouxe isso. Eu não vejo a lógica, e daí me dá um branco. Eu escuto o 11, mas eu não sei que é o número 11. Ou eu tenho o número 12, e na hora de escrever, eu não sei como escrever o 12. Então a gente trouxe essa parte adaptada a partir da necessidade dela. Também com as mesmas orientações. A nota de 10, como representando a dezena, e as moedas de R$1 representando a unidade. Então é tipo uma dificuldade de nomenclatura, né? Dela entender, associar o nome com a função daquele nome, né? Que o Isso, 11 porque... significa que é o 10 mais 1, que o 12 significa 10 mais 2. E assim, Isso, sem querer ser chata, conserta ali, ó, já R$11. Ah, tá. Tá, só isso. Mas sim, faz total sentido, porque não é 10 e 1, 10 e 2, né? Isso aí. Acho que é a Tá. Constance Camus. Constance Camus que vai falar sobre esse processo lógico que envolve o que ela vai chamar de conservação do número, né? Esse entendimento de que o 12 é o 10 mais 2 é um exercício que é de linguagem também, né? Mas é antecipadamente de construção do próprio número, né? Então, essa questão da conservação, ela também pode estar presente, né? Nessa dúvida trazida por ela, né? Porque é uma questão linguística de fazer essa relação, mas também é da conservação, do modo como ela conserva, né? O 12, o 13, o 14, nessa relação das unidades com a dezena, né? Interessante isso, Ederson. Então, aqui tá o que eu mostrei para vocês lá, né? Eu trouxe aqui no slide a explicação, tá? Sobre qual foi a orientação. Então, notem que tem uma padronização, tá? Para facilitar essa compreensão e o entendimento. Então, centena sempre verde, identificada com a coluna verde. A dezena amarela, indicada com a coluna amarela. Unidade com o laranja indicado na coluna, para que eles consigam compor. E a partir dali eles conseguiram entender a subtração, porque daí iniciamos o processo de subtração com o empréstimo, que eles não conseguiam entender o porquê um número... Eles sabiam que não podia reduzir, porque se eu não tenho nada de dinheiro e eu devo 4, eu não tenho como pagar. Mas eles não entendiam o porquê tu ia lá na dezena fazer a troca para poder fazer a dedução. Então, quando a gente transpôs isso para o dinheiro, que quando eu fui para a posição de banco, e porque daí acontece, no momento das compras, eu entreguei o dinheiro para eles. Eu não disse se o cálculo deles estava certo ou estava errado. Eu entreguei o dinheiro e eu pedi para eles representarem em dinheiro para mim o cálculo deles. Primeiro, o valor que deu cada produto, então eles separaram as notas, me entregaram o valor geral dos produtos, daí eu entreguei a nota de 100 e disse, você está me pagando com essa nota de 100. Agora, qual o troco? Eles olhavam para o cálculo, olhavam para o dinheiro. Daí eu dizia, primeiro, agora, então vamos tentar fazer olhando para o dinheiro. O cálculo é importante, mas
calcule com dinheiro para mim. Então, algumas das vezes, eles me deram o troco certo. Porque eles têm o senso da realidade. Ai, fugiu o nome. Na lógica deles, na composição, eles já sabem. Na hora de botar isso no papel e calcular, faltava essa informação. Então, quando eles separaram o dinheiro, eles notaram que alguns cálculos estavam errados, porque eles não entendiam essa questão da onde que estava vindo o dinheiro. Então, da onde que vinha a minha provocação com eles? Tá, então agora vamos calcular junto, usando o dinheiro e olhando para o papel. Então, o que acontece? Tinha R$4. Ele estava devendo 9. Mas ele não tinha só 4 lá na dezena, ele tinha 20. Então, ele podia pegar 10 dos 20, reduzir para 10, porque tu pegou, e botar 10 moedas de R$1 na unidade. Então, na verdade, ele já tinha agora R$14. Então, ele podia tranquilamente deduzir 9 e ainda assim sobraria valor. Então, seguindo a lógica ali, eles foram conseguindo constituir isso que está no imaginário deles, né? De forma que estava, como que eu posso dizer, não estava bem constituído ainda no imaginário, quando eles vão para o número, mas no papel, no físico, eles conseguiam fazer. Então, quando eles transferem isso do físico para o imaginário, eles foram constituindo esse saber. E agora, gente, essa é a parte que é o que junta todo o saber deles. Tudo que foi feito desde o primeiro plano de aula que eles fizeram, porque aí é que está a diferença. A partir da escuta, é eles que fazem. A gente, como que eu posso dizer? Nós entramos com o saber, com a prática pedagógica, para ajudar a transpor aquilo num processo de ensino. Mas já está constituído por eles, eles já têm o caminho. Então, esse jogo é a produção a partir de toda essa trajetória deles, tá? Até eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar pelo celular, vou ativar a câmera do celular, porque eu tô com o jogo aberto na mesa, eu fiz questão de deixar aberto para receber vocês, para mostrar, vocês vão ver que tudo que nós falamos de como foi se dando a aula vai estar tudo presente aqui, tá? Deixa eu ver se eu terei que pedir permissão ou se já troca automático. You're muted because a lot of people are on this call. Oi, estão ouvindo? Sim. Está dando um eco. Tá, eu vou desativar o microfone. Pronto. Agora eu tô com vocês no celular, então, tá? Estão me escutando bem? Sim. Sim. Deixa eu tentar girar a câmera aqui. Então, aqui. Esse daqui é a constituição do jogo deles. Alguém conhece o Banco Imobiliário? Tá, então, esse jogo ele foi pensado a partir do molde, do tabuleiro, tá? Que
que constitui o jogo Banco Imobiliário. Porém, ele foi constituído a partir de uma outra visão, tá? Então, aqui a capa. Então, como ele é um tabuleiro econômico-social, o principal objetivo do jogo é eles trabalharem em conjunto dentro dos saberes deles, dos espaços sociais aonde eles frequentam, a partir dos comércios que eles frequentam e a partir de toda a rotina de aprendizagem que foi feita. Então, as notas que eles trabalharam durante as aulas, certo? Material dourado, que foi uma das ferramentas utilizada para o entendimento também da centena, dezena, unidade, ábaco. Esses materiais ficaram disponíveis para eles. Então, a gente tem no tabuleiro Praia Zona Nova, aonde um dos alunos frequenta. Parque Náutico, aonde uma das alunas frequenta com seus netos. O Mercadinho Central, da esquina de uma das alunas. E a escola municipal, aonde eles frequentam. Então, o tabuleiro, ele tem uma orientação de cores. Não sei se vocês perceberam. Azul, vermelho, verde. Então, essas cores, além dos locais que eles conhecem, vão dar um sentido a partir de outro significado. Por exemplo, as cores azuis são esse agrupamento de cartas, denominado sorte ou azar. Nessas cartas, existe... Vou virar assim. Fica bom de ver? Fica bom de ver. Para mim, não sei para as gurias. Isso, eu vou ler, mas igual para vocês visualizarem. Então, aqui, elas contam histórias. Histórias de situações que eles foram contando ao longo de todas as aulas. Ou seja, quando nós trazemos todas as problematizações dos contextos sociais, dos contextos de vida, surgem essas histórias. Então, ó, você levou seu lixo eletrônico para o ponto de coleta do bairro. Responsabilidade ambiental. Receba R$7. Ou seja, uma das alunas tem próximo à sua casa, quando nós fomos localizar a casa dela no Google, ela trouxe esse local de coleta como uma referência. E ela fez questão de falar o quanto ela se sente orgulhosa que no bairro dela é um dos poucos lugares que aceita lixo eletrônico. Ou seja, ela tem ciência de que dentre a coleta que tem em Capão, aquele local é um dos que recebe e separa esse tipo de lixo. E que não é o lixo eletrônico, ela mesma falou, não é qualquer lixo. Não é qualquer material. Ele tem que ter um cuidado, ele tem que ter um processo adequado de descarte. Então, aqui está o contexto do que ela foi falando. Vamos ver outra aqui. Você participou de um mutirão de limpeza na sua rua. Exemplo de cidadania. Receba R$10. Então, aqui também. Aqui daí já é de um outro aluno, de um rapaz que comentou que ele mora num beco, né? Que dá acesso à linha, ao meado da Zona Nova. Então, ele falou que esses tempos ele se juntou, ele e os amigos, e eles fizeram essa limpeza da rua. Que eles fizeram isso no bairro. E o quanto para eles sentem orgulho porque o beco deles é o mais limpo. E que eles fazem questão de manter. Então, essa parte do tabuleiro vai ter todas as histórias que eles foram trazendo.
Então tem várias e várias histórias. Ó, você deixou o lixo espalhado na calçada da sua rua. Isso prejudica a todos. Pague R$ 5 de multa comunitária. Então estão vendo que é a história que ele contou, só que, porém, vai no lado que é o que ele apresentava como reclamatória dos outros que não cuidam? Indo para um outro. Então, quando nós saímos do azul e nós podemos cair no vermelho são as zonas comerciais. Então, as cartas das zonas comerciais que eles falaram. Por exemplo, aqui, ó, Centro de Formação de Condutores. Lembra que no sonho dele estava o CFC? Então, aqui está o CFC dentro do jogo. Então, eles podem comprar o centro, podem pagar aluguel quando alguém que não é proprietário para no centro. Quem é dono do estabelecimento, ao parar, paga o imposto. Temos o Mercadinho Central. Temos o Supermercado Max Ideal. Supermercado Maravilha, com o nome da rua. Todos eles têm o nome da rua embaixo como referência. Material de construção Geada, que é do lado da residência de um dos outros alunos. Sacolão Maquiné. Distribuidora Paladar. E aí, quando nós vamos para a escola, daí entra um outro contexto. Na escola, quando a gente vai, a gente tem desafio, né? Nós temos nossos desafios na universidade, eles têm os desafios, objetivos deles na escola. Então, ao cair na escola, ela pode ser adaptada de acordo com as atividades que estão sendo propostas, né? Como estava muito nas práticas a questão do português, a questão da matemática, então as cartas de desafio que tem na escola estão com esse significado. O que significa a palavra direitos? Você consegue dizer um direito que toda pessoa tem? Carlos comprou 28 ovos. Ele usou 13 para fazer bolos. Com quantos ovos ele ficou? Essa carta surgiu a partir do contexto de vida de um outro aluno, que hoje ele trabalha como pedreiro, mas durante a vida dele ele trabalhou muito tempo como padeiro. E o tempo todo ele gostava de falar o quanto ele era bom padeiro e o quanto ele gostava de viver, de trabalhar nessa profissão. Então não é o nome do aluno, é um outro nome, mas o contexto, quando eles estavam jogando e eles liam essas cartas, eles já sabiam certo de quem era. Eles se olhavam e riam. Quando eles começavam a ler, eles já olhavam para o aluno que falou isso e eles já davam uma risada. Tipo, eles já se reconheciam em cada carta, em cada história. Ó, leia as palavras arroz, pão, prateleira. Quantas sílabas tem cada uma? Explique o que significa prateleira. E assim, deixa eu ver, tem uma aqui que eu queria mostrar. O que significa a palavra respeito? Dê um exemplo de quando é importante
de quando é importante praticar o respeito. Então, a partir dessas cartas, nós também podemos ir para o contexto de produção de histórias, porque a partir dessas histórias surgem novas histórias. E o objetivo do jogo, eu não sei se eu comentei antes, é todos contra a banca. O objetivo é o professor, é a banca, é ele que vai controlar a movimentação do jogo, então tem as regrinhas ali, as orientações, é ele que vai distribuir os valores, mas é ele também quem vai estar jogando como banca. Ele vai administrar os saberes que estão acontecendo durante todo esse processo, tá? Vai auxiliar eles a fazerem as jogadas, a leitura, a interpretação e as produções, tá? E eles sobrevivem, eles ganham o jogo quando eles conseguem completar o número de voltas combinado, tá? Sem que ninguém saia do jogo. Nenhum deles pode perder. E eles podem se auxiliar e se ajudar mutuamente. Como? Surgiu uma pergunta de matemática. Posso usar o ábaco? Pode. Posso usar o material dourado? Pode. Eles vão poder usar todos os recursos que a gente disponibiliza para eles. Então, um colega pode ajudar o outro a calcular, se ele tiver dúvida. Tá? Não sei se ficou alguma dúvida quanto ao jogo. Não, achei muito legal, cara. Principalmente porque se eles se reconhecem, faz total sentido para eles, né? Eles vão sempre associar aquele aprendizagem à própria vida deles, né? Então não tem como esquecer. Ou até o do outro se faz graça, né? Se ri naquele momento, também ele vai lembrar da informação, Sim. né? E a questão ali que nem da escola, que são as cartas verdes, elas podem sofrer um processo de modificação ao longo do ano inteiro. Porque tu pode trazer questões de geografia, tu pode trazer... tu pode ir modificando, compondo com eles, trocando elementos. Então o jogo ele é fluido. Se isso daqui ele surgiu a partir do que eles foram produzindo em 10 aulas, imagina o quão grande esse jogo e a aprendizagem se torna ao longo de um ano. E você ensina a usar o ábaco com eles? Eu não sei, por exemplo. Eu não saberia ensinar porque eu não sei usar. Eu achei interessante. Até, assim, ó, no início eu olhei, eu não ia pegar ele, eu ia usar o material dourado e o dinheiro. E eu fiquei na dúvida. E quem me disse assim, ó, não, leva. Quem é que me incentivou a levar? Quem é que tá aí? Vamos ver se a pessoa lembra quem é que foi que me incentivou a levar. Quem será, né, Ederson? Quem será? Foi a Débora. Eu fui retirar o material, eu olhei, vou levar também. Eu disse, não, muita coisa, vou dar informação demais para eles, vou acabar sobrecarregando. Tô levando material dourado, tô levando dinheiro, vou enfiar mais um terceiro ali no meio, vou deixar eles confusos. Ela, não, leva. E para um fez significado, para um aluno fez diferença. E é isso que importa. Porque cada um vai se compor o seu saber a partir das mentalidades que estão ali. Uma pode não ser significativa para mim, mas vai ser significativa para o outro. Será que a Débora lembrou, Ederson? Pois é. Então aqui, ó. Não, e o mais
E o mais legal disso é que, né, de repente, aí no meio dessa trajetória, eles também podem se ensinar coisas, né? Por exemplo, eu não saberia usar, mas de repente alguém aprende e eles ensinam para mim, ou para um colega, né? Sim. Não, muito E eu vou legal dizer o mesmo. seguinte, a composição da mesa do jogo ficou favorável, ficou positiva, ficou boa, porque olha só, eu como banca, eu tô, não sei se aparece o mouse, eu tô à direita ali, tá? E eles ficaram à esquerda. Então, eu consegui acompanhar o que eles estavam fazendo o tempo todo. Todos os alunos. Então, até a aluna que demonstrava um pouco mais de dificuldade estava do meu lado. Mas, ao mesmo tempo, eu não perdia os outros três de vista e os outros três não me perdiam de vista. Então, conforme eles me olhavam, eu sabia que eles queriam um apoio, queriam uma dica, que eles estavam, tipo assim, estou aqui, olha para mim. Então, esse contato do jogo, o jogo aproxima. Eu sou apaixonado por jogos por isso. O jogo, ele favorece trabalho junto, ele favorece o pensar junto. Todas as pessoas estão próximas, querendo ou não querendo, ele cria uma aura, tá, de foco, de objetivo, de desafio. Ederson, e também de fechamento do trabalho, no sentido de reiterar que Sim, tudo aquilo que foi dito de significativo é veio recuperação total. compor. É. Porque em cada momento de cada aula, assim como tinha o processo deles fazer a avaliação, também tinha o processo de recuperação, os momentos que a gente recuperava tudo aquilo que foi mobilizado na aula durante o dia. Então, o jogo, ele fez esse movimento geral. Ele fez toda essa retomada de cada uma das etapas. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, quer que eu mostre algo mais. Vamos aproveitar então, Ederson, aí, essa experiência do estágio, que foi muito boa. E a gente percebe assim, ó, é um estágio escolar, né? O estágio escolar, ele requer que a gente aponte, apresente conteúdos escolares de uma maneira mais efetiva do que o não escolar. Embora o não escolar também apresente, né, os conteúdos. Então, e ele foi constituído com a presença permanente da professora em sala. E isso também é um desafio, né? Porque uma situação é quando a gente não tem a presença da professora, ela fica muito pouco na sala, né? E a gente consegue ter muita liberdade. Mas a escola nos colocou nesse lugar também, né, Ederson? De que a gente teria autonomia para propor, né? Para desenvolver a proposta a partir da filosofia, do trabalho da própria EJA. Então, isso também foi muito importante nessa experiência relatada, né, pelo Ederson. Sim, a todo momento a professora da turma titular, né? Ela está na foto ali, a Carla. Então ela sempre esteve olhando os planejamentos, aconselhando os andamentos, porque ela já tem essa visão de EJA. Ela entende a EJA como um processo político, educacional, contextualizado a partir da realidade de vida deles. Então, quando nós falamos dessa possibilidade de trabalhar a partir desse entendimento, né? Ela falou sim, estou disponível para vocês. Vocês têm a liberdade para fazer esses planejamentos de pensamentos e eu vou estar junto para acompanhar esses movimentos. Está fechando, Ederson? Fecha aí se ninguém tem alguma pergunta para fazer.
E aí eu acho que tu poderia só tirar a projeção para a gente continuar conversando. Acho que seria bacana para a gente se enxergar. Eu tive que desligar um pouco a minha câmera porque eu estava cortando a fala do Ederson, né? Então eu tive que parar algumas vezes. Eu vou parar de gravar também, né? Para a gente ficar bem à vontade.